Seguimos aqui no Resenha, ó, a gente está tentando ainda com o Ronei Ferreira de Freitas, presidente da Federação Goiana de Futebol, que assinou, né, a federação está nesse documento, nesse manifesto pela estabilidade, renovação e descentralização do futebol brasileiro, se colocou várias vezes à disposição aqui, falou com a Grela, e aqui a gente recebeu o Evandro Barros de Carvalho, presidente da Federação Pernambucana, e esse não estava no manifesto. Algumas perguntas que a gente quer entender, né, Ronaldo apresentou, bateu na porta de todo mundo. Cara, 23 não quiseram recebê-lo. 23 federações não quiseram receber o Ronaldo, que foi buscar. E aí eu não compro essa ideia. Não compro essa ideia de que a instituição não é política. Porque, o Ronaldo foi buscar o Aécio. Aí você tem o processo lá atrás com... Enfim, independente de quem é o desembargador, independente de quem foi, independente da força da família, Zweiter lá no Rio de Janeiro, tinha, né, tinha também o Lira no meio do caminho, e a gente conseguiu o contato aqui com o Ronei Ferreira de Freitas. Nosso programa vai até às 18, viu, Ronei? Então não tem problema. Ó, muito obrigado, eu sei que a agenda é complicada, o senhor presidente da Federação Goiana de Futebol assinou, está no manifesto pela estabilidade, renovação e descentralização do futebol, e eu já pergunto aqui pra gente otimizar o porquê da assinatura desse manifesto e o porquê depois de um curto espaço de tempo, né, em que a gente teve a reeleição do Edinaldo, essa manifestação, acho que tem muito a ver com, né, o processo lá do coronel que assinou, emendo uma aqui. Foi apresentada uma espécie de solução, não digo assim, mas uma alternativa. O Ronaldo. Ninguém quis escutar o Ronaldo praticamente. Algum motivo específico para isso? Boa tarde a você, o Ronei. Boa tarde, é um prazer enorme estar falando aí com vocês. Não, nada específico. Na verdade, eu acho que se o Ronaldo tivesse nos procurado com antecedência, as coisas poderiam ter fluído melhor. Eu, particularmente, só fui procurado, fiquei sabendo através de imprensa. A gente que é presidente de federação e que tem uma certa influência, um certo relacionamento com relação a todo esse processo, eu fui procurado de última hora. Então, como se diz, aí a gente vê um conflito de interesse, algumas coisas colocadas e situações de última hora. Eu vejo que o Ronaldo seria um nome de expressão, seria uma pessoa que poderia contribuir muito, mas dentro de um processo assim, que a gente pudesse ter conversado mais, que ele pudesse ter exposto melhor as suas situações e dentro de um prazo mais compatível para que a gente pudesse absorver suas ideias. Ô Ronei, uma pergunta rápida aqui. O senhor me permita aqui uma pergunta. O senhor só me relembre, no comando da Federação Goiana desde quando? Eu tenho 2 anos só de mandato. 2 anos, perfeitamente. São 2 anos. Importante esse tempo, porque a gente teve conflitos de interesse também na gestão do Edinaldo, né? Supostamente falando, tá? Cá entre nós, mas hipoteticamente falando, alguns conflitos de interesse na CBF do Edinaldo. E aí eu lhe pergunto, apesar de ser em cima da hora ali, né? Foi uma alternativa. E você enxergou, pelo que eu entendi, também conflito de interesses ali no Ronaldo, é isso? Exatamente, porque a gente tem um corporativismo, que é a questão das federações, e a gente tem uma preocupação com relação a isso. Apesar de eu estar apenas 2 anos na administração da Federação Goiana, eu já estou ativo no futebol há quase 30 anos, então a gente já tem um conhecimento disso. Eu era superintendente de federação, passei por cargo de marketing, passei por uma série de coisas até chegar à vice-presidência e, consequentemente, à presidência. Então a gente viu muitas situações e um dos detalhes foi exatamente esse, que a gente foi procurar, eu particularmente, não digo os outros presidentes, para que a gente pudesse ser recebido alguma coisa. Manifestei com ele que eu poderia recebê-lo sem problema nenhum, mas que a gente já tinha um certo compromisso, porque até então, enquanto a gente estava nessa gestão, e principalmente eu com 2 anos de mandato, o presidente Edinaldo nunca deixou de cumprir com aquilo que a gente sempre trabalhou e solicitou, lógico que dentro das expectativas de uma federação pequena, que é a Federação de Goiás. Então, até então, a gente não tinha esse tipo de problema. O que aconteceu agora, o que está acontecendo agora, é que, a partir do momento que a gente detectou essas irregularidades, esses problemas todos, nós estamos tentando exatamente fazer uma unidade. Por isso que eu assinei aquele manifesto,
onde a gente quer fazer e acabar com essas questões todas para que o futebol brasileiro a gente possa ter uma tranquilidade, para que a gente possa ter um trabalho desenvolvido. A Copa do Mundo está batendo as portas aí, a gente precisa de que a gente possa ter essa tranquilidade e dentro dessa perspectiva nós estamos aqui com um grupo novo, um grupo de pessoas que estão aí dispostas a fazer um trabalho mais profissional dentro daquilo que foi proposto. E, consequentemente, a gente está tirando essa questão do próprio Edinaldo, se caso ele não consiga voltar, porque isso também tem essa possibilidade ainda, de todas essas judicializações que vem acontecendo, todos esses problemas jurídicos. A gente entende que se tem um nome novo, um nome de consenso, uma pessoa que está preparada e que a gente possa confiar nesse nome, de repente a gente pode ter uma tranquilidade e o futebol brasileiro possa estar aí mais transparente e, consequentemente, numa linha aí para que a gente possa conquistar, principalmente, a Copa do Mundo do ano que vem. Ô Ronei, Paulo do Vale aqui, é importante conversar com o senhor. Vocês pularam fora do barco do Edinaldo. Agora, você vê uma tendência maior para um apoio ao nome de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, ou de Samir Chaud, que é da Federação de Roraima? Hoje são os dois nomes fortes. Você já tem um candidato favorito? Olha, primeiro nós não saímos fora do barco do Edinaldo. Como eu falei antes, tenho um respeito muito grande com o presidente Edinaldo. O que aconteceu é que na sua administração teve essa série de problemas e o que a gente está tentando agora é, num curto espaço de tempo, a gente tentar resolver isso o mais rápido possível para que a gente possa ter tranquilidade de trabalhar e principalmente nos nossos estados, nos estados onde a gente é muito cobrado com relação a isso. Com relação a essa sua colocação de nomes, nós estamos aqui, a gente estava até sair da sala para atender vocês, para conversar com vocês, em respeito à imprensa até, em respeito ao trabalho que vocês fazem. A gente está conversando, o Reinaldo é meu amigo, a gente tem conversado muito, a gente sabe do grande potencial que ele tem, do grande profissional que ele é, né? E a gente está conversando. Eu acho que a gente tem que ter unidade nessa hora, a gente tem que estar unido, a gente tem que estar, de repente, todos aqui juntos, e quem sabe até, de repente, não tenha nem concorrência, a gente possa conseguir fazer com que a gente possa achar um nome e esse nome tenha consenso. Presidente, tudo bem? Aqui é a Nina Gagliotti. Eu queria te fazer uma pergunta a respeito da reportagem divulgada pelo Alan de Abreu na revista Piauí. Ele diz na reportagem que houve um aumento até bastante elevado nos repasses dos valores às federações. Eu gostaria que o senhor pudesse esclarecer para a gente esses repasses. É para o presidente, de forma que simboliza ali um salário, ou é um dinheiro que vai para as federações? E se o valor divulgado foi o correto? De fato, houve um aumento e tenha chegado e até passado dos R$200 mil? Olha, para mim foi até uma surpresa com relação a esses valores divulgados, né? Eu trabalho com muita transparência, eu não tenho motivo nenhum para não passar para vocês e não gostaria de momento algum de estar escondendo nada. Isso no meu caso específico, no caso específico da Federação Goiana, e no caso específico do presidente da Federação Goiana, isso é uma inverdade, isso é uma mentira, isso é uma postagem que a pessoa não poderia ter feito sem consultar a realidade e a verdade. Eu sofri muitas consequências com relação a isso no meu estado, né? A gente até procurou esclarecimentos com relação a isso, mas no meu caso específico eu posso te garantir que isso não é verdade. A gente trabalha com uma transparência muito grande. Existe sim uma situação que é mensal, que é o PAF das federações, e isso é estatutário. A federação recebe, toda a federação, independente se é a Federação Paulista ou a federação lá do Acre, a gente recebe um valor igual. Esse valor é no valor de R$121 mil por mês, para que a gente possa subsidiar e ajudar nas questões administrativas e financeiras das federações. E também existe um PAF, que é um PAF mensal para os presidentes, que isso também é estatutário, que no meu caso, eu sou muito transparente com relação a isso, eu recebo da CBF um PAF mensal de R$50 mil. Então eu não tenho dificuldade nenhuma de estar passando isso para ninguém, para a imprensa, até porque a minha vida é pública, ela é liberada e está tudo declarado na minha declaração de imposto de renda.
Importante o senhor falar sobre isso, Rony, porque um outro presidente de federação que a gente conversou agora, Evandro Barros de Carvalho, ele deu uma patinada nesse assunto e falou sobre o passe, o repasse, mas não quis esclarecer. Isso é de fundamental importância. Com a autorização do nosso chefe aqui dos donos da bola, Gustavo Soler, a gente está estourando um pouquinho às 18 horas, mas é o seguinte, porque isso é determinante. Então você tem um salário para o presidente, que aí é pela função, e um repasse para a federação. Isso é o mais importante para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, entender. Somado, daria ali R$171 mil? Sim, mas você tem o salário do presidente e o repasse. Mas isso é bruto. Sim, perfeito, claro. Não vou aqui entrar. O senhor é CLT ou PJ, presidente? Não vou entrar nessa. Mas eu entendi aí, ô presidente. Bom, para a gente terminar aqui, obrigado pela sua atenção. Como é que está o clima na CBF, hein, ô presidente? Expectativa de uma volta. Se o Edinaldo voltar, ele tem apoio para governar e ele teria o respaldo e a confiança ainda da entidade? Olha, só voltando atrás um pouquinho, eu estou falando sobre a minha condição daquilo que é repassado para a Federação Goiana, entendeu? Tá. Então, assim, eu não tenho responsabilidade, não posso falar em nome de outras federações. Por isso que nós estamos procurando uma unidade, nós estamos procurando trabalhar um grupo para que isso não venha acontecer de ter discrepância entre uma coisa, um outro tem uma vantagem ou outra, e isso é que nós não queremos, porque nós somos uma entidade, o peso tem que ser tudo igual, independente do tamanho da federação. Com relação à sua pergunta, eu fico muito à vontade de falar isso, porque administrativamente a gente entende que se acontecer a volta, nós estamos querendo fazer o crescimento do futebol, principalmente do futebol brasileiro. Se isso foi importante acontecer, porque a partir do momento que a gente se unir, que a gente estiver junto, e isso é que nós estamos tentando fazer aqui agora, de repente o presidente Edinaldo poderia ter uma facilidade maior e uma tranquilidade maior até para administrar e colocar os rumos e colocar a casa em ordem. Perfeito, o presidente da Federação Goiana de Futebol, obrigado, muito obrigado mesmo, Rony, pela participação aqui no Resenha, esclareceu um dos pontos mais importantes e determinantes dos últimos dias, semanas e do último mês, que era a questão desse repasse do Edinaldo. Bom trabalho para o senhor, sei que esse final de semana vai ser corrido e, à medida do possível, bom trabalho também na federação. Um abraço a todos, estamos lá em Goiás à disposição de vocês, o meu telefone está aí, quando quiser precisar pode falar, a gente está lá com transparência e com muito trabalho para fazer. Rony Ferreira de Freitas, da Federação Goiana de Futebol.